Não? Gente, sim, não, respondam. Acho que não. Ah, tá. Beleza, vamos começar então. Vocês, quem estava na aula passada? Laura e Marcos estavam na aula passada, né? Vamos lá. Onde foi que eu parei? Meu Deus, põe a mão, Jesus. Qual foi o assunto da aula passada, gente? Vamos lá, vamos abrir a cachola aí. Mas nada, não vem nada na cabeça de vocês, nada. Eu vou começar a vir com fantasia aqui para a aula. Cada dia uma fantasia, porque aí vocês associam a fantasia com o assunto. O que vocês acham? Aí não esquece, né? Não esquece da fantasia, né? Vou fazer que nem aquelas professoras que faz aí que vai tudo pro Diogo Almeida, né? Que vai ensinar as crianças, cai da cadeira. Para ver se vocês não esquecem. Fica aquela aula inesquecível. Ai, Jesus. Vamos lá, gente. Nós falamos sobre entrevista. E aí a gente falou sobre processo seletivo. Lembra que a gente fez o processo, as etapas que tem o processo? Lembra, Laurinha? Eu lembro. Bacana. Então, a gente falou sobre a comportamental, até falamos sobre a competência, né? Que eles fazem perguntas para saber em que situação você se deparou com um desafio, o que você fez, que resultado que deu. Lembra que a gente falou sobre a STAR? Vou colocar o slide aqui e a gente faz um resumão, já puxa para a continuidade, tá? Alguém chegou a ver, eu sei que eu mandei hoje, mas não sei como foi a rotina de vocês. Depois, quem não pôde ver, dá uma conferida no grupo. Tem dois artigos que eu separei para falar um pouquinho sobre tipos de testes que se tem em processo seletivo, o que eles avaliam, tá? Alguns colocam até os nomes desses testes. Alguns testes são psicológicos, outros não, tá? Tem teste prático ali, tem outros testes, enfim. Mas a maioria principalmente o teste que vai testar atenção, né? Raciocínio, praticamente são todos psicológicos, tá? Mas é bem legal, tá? Tem a ver com o que a gente está falando, certo? Oi, Ana Paula, boa noite. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Então, vamos seguir. Eu vou passar meu slide aqui e a gente vai conversando, tá bom? Então, eu parei aqui. Olha lá, pessoal. Lembra que a gente falou da entrevista por competência? Até eu fiz uma simulação para vocês. Conta para mim uma situação onde você teve que realizar uma tarefa. O que você fez? Que resultado que deu? Né? Então, conta para mim, por exemplo, eu posso perguntar para Ana Paula, né? Ana Paula, conta para mim uma situação onde você teve que lidar com um problema com um cliente de, sei lá, de entrega, não sei, às vezes o cargo que ela está concorrendo, de problema de entrega, um cliente que estava extremamente decepcionado, e aí ela vai me contar a situação, o que ela tinha que fazer como tarefa, qual a ação que ela tomou, que resultado que deu, e aí eu consigo avaliar a competência dela naquela atitude, tá? Então, a gente parou falando sobre a entrevista comportamental, o que ela busca? Ela busca descobrir quais são as suas habilidades. E se essas habilidades, gente, estão de acordo com as habilidades do cargo, tá? Gente, ó, vou contar aqui um negócio para vocês. Tem gente que está esperando ter experiência na área X para poder adquirir uma habilidade. Vocês precisam pensar que eu não preciso exatamente estar em um determinado cargo para ter tal competência. Às vezes você vai desenvolver a liderança fazendo trabalho na escola. Às vezes você vai desenvolver iniciativa
com a sua própria vida, lá na tua casa, lá com a tua família, resolvendo um pepino da família. Às vezes você vai desenvolver a criatividade tendo que lidar, por exemplo, com busca de novos recursos financeiros para casa, né? Que é o famoso bico. Às vezes a criatividade de fazer um bico, de conseguir dinheiro. As competências, gente, elas vêm com a nossa vivência, com a nossa experiência. Não necessariamente você precisa estar naquele cargo, naquela área para dizer, ter a experiência para você falar que você teve a competência, tá? A competência, ela surge com a vida. A vida pode trazer essas habilidades. E se você tem essa habilidade, a única coisa que vai precisar é o conhecimento técnico e a jornada para você chegar naquele cargo ali e pleitear aquela função, tá bom? Então, a gente pode desenvolver essas habilidades em qualquer momento da nossa vida, com os nossos desafios pequenos, simples, do dia a dia, ou não, né? Às vezes, seu desafio não é pequeno, não é simples, né? Enfim, tá? Dá pra gente trabalhar o que você precisa. Às vezes, você quer desenvolver organização, né? Às vezes, você quer desenvolver iniciativa, criatividade, liderança, tá? Enfim, tem muitas competências que são interessantes nós termos. Adaptabilidade, flexibilidade, tem gente que não é, certo? Como lidar com conflito, tudo isso são competências muito necessárias, tá? E aí a gente parou aqui na entrevista técnica. Eu lembro que a gente falou da entrevista técnica, a gente deu uma pincelada antes de finalizar a aula, que a entrevista técnica, gente, é a capacidade do gestor de identificar o conhecimento que aquela pessoa precisa para fazer aquela função. Então, vamos lá. Eu preciso contratar um cozinheiro para o restaurante. Só que eu sou do RH, não sou eu que cozinho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a parte comportamental, né? Se ele sabe liderar, porque se ele vai ser o cozinheiro-chefe, ele tem que saber liderar, né? Se ele sabe liderar, se ele tem foco, se ele é organizado, gente. Imagina um cozinheiro desorganizado, socorro, né? Então, algumas coisas aqui eu consigo na entrevista comportamental. Mas quem vai dizer se o cara realmente cozinha ou se a mulher realmente cozinha? Sou eu, do RH? Não. Não, né, gente? Experiência na cozinha. Exatamente, eu tenho que pegar alguém que manja de cozinha para observar esse cara fazendo. Então, você vai fazer um prato X. Certo? É igual o exemplo que você mesmo deu, né? Você mesmo deu o exemplo aí de um aluno que ele pleiteou um cargo administrativo e, para tanto, ele colocou a grade do curso. Sendo chamado, ele estava na ponta da língua, os termos técnicos ali da parte que ele ia fazer, foi contratado e, obviamente, ele auxiliou o que ele aprendeu e correu atrás, né? Sim. Ele buscou conhecimento técnico para isso, né? Então, gente, é pensar o seguinte, quando você vai fazer uma entrevista técnica, o foco é o momento que você vai provar que você sabe. Como eles vão fazer para provar, cada um com a sua ferramenta de entrevista, tá? Aí eu coloquei aqui até coloquei 2 exemplos básicos. Pode ocorrer teste prático. Então, o cozinheiro, por exemplo, eu posso pedir para ele fazer um menu, sei lá, uma entrada, prato principal e sobremesa ali. Certo? Sim. Um teste prático, por exemplo, para o motorista, que realmente ele sabe dirigir, tá? Esses testes também, gente, podem ser em forma de estudo de caso, certo? O que é o estudo de caso? Ele traz um problema ali para o candidato e fala, se vira, que solução que você dá? Certo? Imagine, gente, cargos de gestores, de gerente. Ele precisa ter uma visão estratégica. Como é que eu vou saber que ele tem uma visão estratégica? Eu jogo um estudo de caso e falo para ele, encontre uma saída para isso aqui. Tá? Então, esse teste prático, ele pode vir de várias maneiras, vai depender da vaga que você está concorrendo. Certo?
Então, eu estou concorrendo a uma vaga de estilista. Provavelmente, um teste que você faria seria um desenho. Monta aqui um desenho ou mostrar um look e falar assim, o que você mudaria? Que conceito você colocaria isso aqui, certo? Outra coisa, gente, que faz parte da entrevista técnica é o teste básico de escolaridade. Então, algumas empresas, elas trazem testes de português, de linguagem, de gramática, principalmente se o cargo exige que a pessoa tenha o domínio da língua portuguesa, da gramática, às vezes para escrever texto, para utilizar ali e-mails, relatórios, tá? Então, ele pode passar por esse tipo de teste. Vou dar um outro exemplo aqui, teste de Excel. Acontece muito nos cargos administrativos financeiros, tá, gente? Teste de Excel, viu? Para saber o quanto a pessoa sabe daquela ferramenta, tá? Aí tem também, vamos supor que a vaga pede o inglês, então, teste do idioma, certo? Ou, sei lá, japonês, enfim. Então, os testes, eles vêm de várias maneiras. O estudo de caso eu gosto muito, tá? Mas não é para toda vaga. Eu acho que mais vaga que precisa trabalhar com pensamento estratégico é a vaga que vai aqui pedir um estudo de caso. Porque aqui você vai ter que trabalhar estratégia, criatividade, pensar. Gente, pressão. Imagine que o pessoal jogou lá o estudo de caso e te deu, sei lá, meia hora. Não é pressão? Claro que é, né? Eu já quero sair correndo, né? Então, assim, avalie o candidato com essa questão emocional, né? Essa estabilidade, se ele tem condições emocionais para o cargo e se ele tem capacidade estratégica para trabalhar. Tá com alguma dúvida aqui da entrevista técnica? Não. Tranquilo, né? Tranquilo. Tranquilo. Oi? Tranquilo, professora. Tranquilo? Gente, e aqui a gente tem as maneiras de realizar a entrevista. O basicão... deixa eu só tirar um print aqui, porque eu vou jogar lá no grupo. Não sei se vocês precisam estudar. As imagens ajudam, né? Então, maneiras de praticar a entrevista, de realizar uma entrevista. Eu coloquei aqui a basicona de todas, que é a individual. Então, apenas o candidato e o entrevistador participam, né? Só que tem um detalhe, viu, gente? Essa entrevista individual, ela está cada dia reduzindo. Ou então a pessoa faz a entrevista individual nas últimas etapas do processo. As primeiras, ela vai fazer aqui nessa de baixo, que é a coletiva, tá? Então, hoje é super comum as empresas chamarem você e mais 30 para fazerem as primeiras entrevistas, certo? Onde você vai fazer ali uma apresentação do seu perfil. Normalmente, assim, é básico, normalmente vai pedir uma apresentação pessoal, vai pedir para você discorrer de uma forma resumida o seu currículo, que experiências você teve, qual que é o foco da sua atividade, em que você se formou, por que você quer aquela vaga, por exemplo, tá? Então, assim, não dá para fugir muito disso aqui, certo? E a gente precisa trabalhar muito a questão da comunicação, da postura, da apresentação. Mas o meu cargo não é para falar tanto, não importa. Gente, isso aqui é outra coisa que as pessoas têm que tirar da cabeça. Entrevista coletiva, fazer apresentação é só para quem vai trabalhar como vendedor, recepcionista, que são cargos da comunicação. Não mais, tá? Hoje a gente pode ver entrevista coletiva de todos os tipos de cargo. Até aquele cargo que o cara não vai precisar se comunicar tanto como um vendedor. Às vezes ele vai ter que passar pela entrevista coletiva. Por quê? Porque as empresas ganham tempo, gente. O tempo ele fica bem mais aproveitado quando você já entrevista todo mundo de uma vez, dá um trabalhão, um por um, aí meia hora, 40 minutos por pessoa, para depois ir para uma outra etapa, para outra etapa, e vai. Então, você reduz o processo seletivo, tá? A gente tem uma outra maneira, que é a painel. Olha, eu vou falar para vocês, talvez seja a mais
dá mais medo? Assim, cada um tem a sua opinião. Tem gente que tem medo de um monte de gente. Um monte de gente candidato que nem eu não tenho medo, não. Mas a entrevista painel, né, gente? Que é a entrevista onde você passa pelos gestores da área que você vai atuar. Então, vamos supor que você vai entrar para trabalhar no departamento pessoal. E aí você vai ser entrevistado pelo supervisor do departamento pessoal, pelo gerente e pelo, sei lá, pela analista de RH, tudo de uma vez. Então, em vez de um te entrevistar, 3, 4 te entrevistam ao mesmo tempo. Tá? É uma experiência legal, certo, gente? Mas, assim, você trabalha muito aqui a sua questão emocional, né? Porque você tem que estar preparado para a pressão, tá? Por quê? Porque facilita também. Já pensou? Se uma vaga para contratar tem que passar por 3 diretores, e aí uma entrevista, outra entrevista, outra entrevista. Olha o tempão. Não, vamos pôr todo mundo junto aqui, todo mundo entrevista e já era, né? Então, facilita muito para a empresa essa questão do tempo, tá? E tempo é dinheiro, né, gente? A gente já sabe disso. Gente, e todas essas entrevistas podem ser feitas de maneira online também, tá? A gente fez uma oficina recentemente, agora no dia 12, falando sobre o quanto a oficina online agora, a entrevista online, ela está em alta, o quanto ela está sendo utilizada devido à necessidade, né? Então, não é que existe só agora, tá? Mas, devido à necessidade, ela está sendo a ferramenta mais procurada, mais utilizada para fazer seleção de pessoal, certo? E aí, gente, é uma outra questão que a gente tem que pensar, né? Sobre dominar o básico de tecnologia. Então, a entrevista vai ser feita via Skype. Você conhece o Skype? Então, cria a conta antes, tenta baixar no celular antes, tenta conferir a internet, né? Faz uma videoconferência com alguém para fazer um teste, para você ter uma noção ali básica, para não se perder, para isso não atrapalhar a qualidade da sua entrevista, certo, gente? Então, assim, são novos formatos de recrutar e de selecionar. Tá? Alguma dúvida aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo? Eu vou postar para vocês, eu mandei na turma 14, eu vou mandar para vocês também uma empresa, eu preciso olhar, não lembro mais, acho que faz uma semana, uns 10 dias, eu esqueci o nome da empresa, que criou um aplicativo para as empresas. Então, é um software específico para as empresas, onde o candidato faz todo o processo seletivo pelo aplicativo, economiza um tempo lascado, o aplicativo já faz as próprias avaliações, eles já deixam estruturado ali como avaliar para passar a pessoa de etapa. É muito legal. Empresas Mas aí tem a conta do Brasil, tá? Então, tem a conta do candidato e a conta da empresa? Na verdade, assim, a empresa paga para essa empresa de software, né? Aí Sim. eles geram um aplicativo, geram uma senha ali, um login para a empresa, e a empresa fornece para o candidato, ele participa do aplicativo, do processo seletivo, nas etapas ali. E aí economiza, assim, o tempo daqueles, você fazendo tudo pelo aplicativo, respondendo questionário, formulário. Pode ter certeza que tem essa videoconferência também como ferramenta. Então, imagine todo um processo seletivo digital dentro de um único aplicativo que tem todas essas ferramentas. Então, tem o espaço de você mandar o currículo, tem o questionário que você responde, tem testes, tá, gente? Porque as pessoas, elas não sei se elas não sabem, mas tem muito teste psicológico hoje que é plataforma digital, então você pode também fazer via digital, tá? Então, você pode ali eliminar praticamente todas as etapas, até mesmo, acredito que todas as etapas, ainda mais no momento que a gente vive, pelo aplicativo, tá? Depois que eu interromper o compartilhamento, eu vou procurar lá no grupo e encaminho para vocês. Mas é bem legal. Chama Entreviste.ai, se eu não me engano. Entreviste.ai, nome do aplicativo. É que a gente tem acesso, porque
porque quem contrata esse serviço são as empresas. E aí, as empresas contratando, aí anunciando a vaga, eles provavelmente devem liberar ali uma chave para o candidato entrar e participar daquele processo, tá? Eu achei muito legal, eu achei que facilita muito a vida, e vocês verem aí todo aquele trabalho de RH sendo resumido num software, né? Que é o que está acontecendo, a gente vem falando disso, sobre essa operacionalização, né, de atividades passadas agora para programas, né? Programas. É a tendência, daqui a pouco vai medir a pressão do cara também pelo celular. Né? Eu lembro Fazer o exame pelo celular. Quarta, como é que é? Quarta geração? Ah, esqueci o nome do vídeo, eu já até mostrei esse vídeo para vocês. Falando lá que só falta surgir um aplicativo que mede a pressão, que já olha as doenças que você tem, que faz um check-up, né? Enfim, mas é bem legal. Vocês verem como está mudando, e com essa situação do Covid, não dá para ser a mesma coisa, nem vai ser, tá, gente? A gente não espere voltar como antes, porque isso não vai acontecer mais. Isso já está causando mudanças drásticas na nossa estrutura econômica, política, tá? Que vai afetar todos nós, certo? E na avaliação psicológica, a gente tem várias categorias de avaliação. Então, você pode fazer teste de raciocínio lógico, tá? Você pode fazer testes voltados para foco, concentração, atenção. Tem cargos que precisam, gente, de muita atenção. Imagine, gente, vou fazer aqui um exemplo bem bobo. Vamos contratar piloto para uma companhia privada, né, uma Gol da vida. Certo? Não é o que está acontecendo agora, porque parou tudo, né? Vocês acham que num processo seletivo para contratar um piloto é necessário avaliar a atenção dele? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tá? Então, assim, tem cargos que são extremamente necessários. Inclusive, não só o piloto, tá? O mecânico do avião também precisa de um alto índice de atenção. Uma manutenção mal feita, um detalhe não passado da BO. Então, olha só como tem cargos que vão exigir mais do que outros. Outros, se você às vezes não teve tanta atenção, dá uma falta ali, acontece uma coisa, mas você consegue tocar o teu trabalho. Tem trabalho que pode dar ruim, como fala o pessoal da gíria, né? Dá muito ruim com essa atenção baixa, tá? O que é o perfil de produtividade? Se você é uma pessoa que produz muito, mas com menos qualidade, ou se você é uma pessoa que produz pouco, mas com mais qualidade. Tem teste que consegue fazer essa mensuração. Isso é muito legal, porque tem cargos que precisam de mais produção e menos qualidade, e tem cargos que precisam de... Você trabalha com... A produtividade é menor, mas também o que você entrega perfeito. Certo? Imagina um pessoal que trabalha com financeiro, que lida com números, que tem que fazer um mega relatório, e aí um número ali já dá um BO grande. Provavelmente são cargos em que é melhor você diminuir a produtividade, mas o que você fizer, você faz com qualidade, com concentração, com foco, né? Então, percebem que é de acordo com a necessidade, tá? E claro que tem testes também que vão avaliar os comportamentos, viu, gente? Se é uma pessoa que tem mais agressividade, menos agressividade. E tem alguns testes que dá para avaliar se a pessoa ela consegue lidar bem com o superior ou não, se ela consegue respeitar o limite dos colegas ou não, tá? Tem teste que consegue identificar isso aí. E dependendo do comportamento, isso pode ser um problema ali para a pessoa seguir no processo seletivo. Ok, pessoas? Então, a gente fecha o tema de tipos de entrevista com vocês, tá? A gente viu a entrevista comportamental, a entrevista técnica, a avaliação psicológica. Dentro das entrevistas, as maneiras de se entrevistar,
certo? Que pode ser através do online, pode ser online coletivo, pode ser presencial coletivo, individual presencial, individual online, né? Então, o negócio pode ser ali misto, tá? A gente viu que existem esses formatos. Eu vou tentar achar a matéria e jogar lá para vocês, eu acho super interessante vocês aprenderem isso aí. Professora, eu tô com medo de fazer teste psicológico. Não tem que ter não, viu, gente? Não tem que ter, a gente é o que a gente é. Se você, às vezes, não passou no teste psicológico para aquela vaga, não quer dizer que você, nossa, aquela pessoa tem problema. Não, às vezes, o teste que você fez não está comprometendo a sua saúde cognitiva. Às vezes, o seu índice foi baixo para o que o cargo exige, tá? Isso não quer dizer que você não tenha, por exemplo, índice altos para outros tipos de cargo, certo, gente? Então, a gente tem que pensar nisso aí, tá? Sejam vocês mesmos, tranquilo, mostrem quem vocês são e confiem no potencial que vocês têm. Eu acho que a ansiedade mais controlada ajuda também a fazer um teste mais real. Às vezes, você tem até um grande recurso ali para o teste, mas o nervosismo, a crença de que, nossa, vai dar ruim, e realmente, às vezes, pode até afetar o resultado, tá? Então, ficar em paz e fazer o que tem que ser feito. Alguma pergunta específica sobre esse tema aqui, gente? Não, tranquilo. Tranquilinho? Bacana. Então, o que eu vou trazer para vocês semana que vem? Técnicas de questionamento. Tá, professora, você falou tipo de entrevista, tá, mas agora eu quero saber quais são as perguntas, como é que eu respondo, o que estão perguntando aí, como é que eu me preparo. Então, agora a gente vai falar de respostas ideais, tá? Tipo de pergunta. Se a empresa faz aquela pergunta, o que ela está esperando, né, de você em relação à resposta? Então, a gente vai falar disso, eu vou trazer para vocês o questionário de entrevista, para vocês verem as principais perguntas e por que faz aquela pergunta, certo? Tranquilo? Certíssimo. Gente, Tranquilo. muito obrigada pela aula de hoje, valeu, uma boa semana para todos vocês, se cuidem, tá? E a gente se vê semana que vem, até uma boa recuperação aí da gripe, tá bom? Obrigada. Beijo!